No vídeo anterior, você viu a fabricação de uma caixa a partir de uma folha de papelão quadrada com 20 por 20, da qual foram removidos 4 quadrados idênticos. Você viu também que a partir dessa ideia surgiram 2 polinômios, um que calcula o volume interno dessa caixa em função do tamanho do lado desses quadrados que foram removidos, e um polinômio que calcula a superfície externa dessa caixa em função dessa mesma medida. Aprendemos a operar com polinômios e vimos ainda como obter o valor numérico de um polinômio, o que se faz decidindo qual será o valor da medida x e simplesmente substituindo no seu polinômio o x pelo valor que você escolheu. O que nós vamos fazer agora é exatamente o contrário. Eu vou dizer para você qual a área que eu desejo ter, qual a medida que eu desejo para a superfície externa da minha caixa e nós vamos descobrir qual deve ser o tamanho dos quadradinhos a serem removidos para que a minha caixa de fato tenha a área externa desejada. Então eu preciso contar para você que eu quero que a minha caixa tenha a superfície externa igual a 391 centímetros quadrados. Portanto, no lugar de S, nós vamos escrever 391. Quando a gente faz isso, a gente está usando o polinômio não na sua forma natural, que seria substituir o x por algum valor, e sim de uma forma contrária, de uma forma invertida. Toda vez que você usa o polinômio de forma invertida, você se depara com uma equação. E é isso que nós temos agora. Nós temos uma equação de segundo grau que precisa ser resolvida. Para resolver essa equação de segundo grau, basta que a gente separe aquilo que é incógnita daquilo que é número. Então, 400 menos 391 vai dar 9. Portanto, x ao quadrado precisa ser igual a 9 sobre 4. E, para encontrar o valor de x, basta que eu tire a raiz quadrada, lembrando que toda vez que você extrai a raiz quadrada, você encontra 2 resultados, um positivo e o outro negativo. Como a raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 4 é 2, os dois resultados encontrados aqui são mais 3 sobre 2 e menos 3 sobre 2. Mas como o x representa uma medida, não faz sentido que ela seja negativa. Portanto, nós vamos eliminar a possibilidade negativa de resposta. Isso quer dizer que para ter uma caixa de superfície externa igual a 391 centímetros quadrados, basta que eu remova 4 quadradinhos nas suas pontas de medida 1,5 centímetros. Eu quero agora fazer a mesma coisa, só que usando o polinômio que calcula o volume interno da caixa. Eu preciso dizer a você que o meu desejo é que a minha caixa tenha 512 centímetros cúbicos de volume interno. Para isso, basta que eu troque o volume por 512 e dessa forma a gente se depara mais uma vez com uma equação. Como eu disse, todas as vezes que você, ao invés de usar o polinômio na sua forma natural, que é trocar o x por algum valor, você fizer o contrário, atribuindo ao polinômio o resultado final que você deseja, você vai estar usando o polinômio de uma maneira invertida. E todas as vezes que você usar o polinômio de maneira invertida, você vai ser obrigado a resolver uma equação. Só que nesse caso, não é mais uma equação de segundo grau, porque o nosso polinômio era um polinômio de terceiro grau. Portanto, o que você tem à sua frente agora é uma equação do terceiro grau. Mesmo que você não saiba resolver uma equação de terceiro grau, há coisas que são universais e que você pode fazer para reduzir a sua dificuldade. Entre elas, simplificar todos os coeficientes por algum fator comum, que nesse caso vai ser o 4. Se você divide todas as parcelas por 4, você obtém x ao cubo menos 20x ao quadrado mais 100x menos 128. E não esqueça que o zero também deve ser dividido por 4. Naturalmente, vai dar o próprio zero. Isso quer dizer que resolver esta nova equação de terceiro grau produz o mesmo efeito que resolver a equação de terceiro grau original. A técnica que a gente vai utilizar se baseia no conceito de que todo polinômio pode ser quebrado
em pequenos pedaços de grau 1, em pequenos polinômios de grau 1, que eu estou representando aqui como x menos R1, x menos R2 e x menos R3. Portanto, existem 3 polinômios de grau 1 que, ao serem multiplicados, vão produzir como resultado final x ao cubo menos 20x ao quadrado mais 100x menos 128. Além disso, da forma que eu escrevi, eu percebo claramente que R1, R2 e R3 são os valores de x que vão fazer com que este polinômio se anule. Ou seja, ao substituir o x por R1 ou ao substituir o x por R2 ou ainda se substituirmos o x por R3, o resultado do polinômio x3 menos 20x2 mais 100x menos 128 vai dar zero. E é justamente esses 3 valores que nós estamos procurando. Justamente porque o nosso objetivo é que, ao fim, o polinômio valha zero. Mas nós não vamos fazer isso de uma vez. Nós vamos quebrando pedacinho por pedacinho. Então, primeiro, nós vamos quebrar o nosso polinômio de grau 3 em um polinômio de grau 1 e um polinômio de grau 2. Depois, nós vamos atacar esse polinômio de grau 2, quebrando ele em 2 polinômios de grau 1. Há mais de uma maneira de se começar a quebrar o polinômio. Uma delas é começar a testar valores nos lugares de x, nas posições do x. Troque o x por algum valor e verifique se, ao fazer essa troca, o polinômio de fato vai ficar igual a zero. Naturalmente, ela é de fácil execução, mas você precisa contar com a sorte. Pode ser que você encontre algum valor logo de cara, pode ser que você teste 10 valores diferentes e ainda assim não consiga fazer o seu polinômio se anular. Eu sugiro que você sempre comece a sua busca pelos valores mais fáceis, como 0, 1, menos 1, 2, menos 2 e vá aumentando. Há ainda dicas que podem te ajudar a acelerar essa busca. Por exemplo, o zero só será uma resposta se não houver termo independente. Como aqui há um termo independente, a consequência é de que o zero não será um dos valores procurados. É possível verificar isso trocando x por zero e você vai ver que o polinômio vai valer menos 128. Já para verificar se o 1 é um número procurado ou não, a dica é olhar para os coeficientes. Aqui ele não está escrito, mas ele é 1, e os demais coeficientes são menos 20, 100 e menos 128. Se o 1 for um dos números procurados, a soma desses coeficientes vai dar zero. Isso quer dizer que o 1 não é um dos números procurados. Em condições normais, o próximo a ser testado seria o menos 1. Entretanto, nesse problema, x representa uma medida de comprimento. Portanto, eu não vou testar valores negativos justamente por saber que o x precisa ser um resultado positivo. Então, eu vou pular direto para o 2. Vamos fazer isso. 2 ao cubo vai dar 8. 2 ao quadrado vai dar 4. Só que multiplicado por 20 vai dar menos 80. 100 multiplicado por 2 vai dar 200, seguido de menos 128. Perceba que menos 128 com menos 80, e eu sempre faço isso, eu junto os negativos primeiro e depois os positivos, menos 128 com menos 80 vai dar menos 208. Ao passo que se eu juntar mais 200 com 8, vai dar mais 208. Então, de fato, aqui o resultado é zero. Isso quer dizer que eu encontrei o primeiro dos meus 3 números e esse número é 2. Portanto, agora eu vou conseguir quebrar o meu polinômio de grau 3 em 2 pedaços. Um pedaço de grau 1 e um pedaço de grau 2. E como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer assim, ó. O primeiro polinômio, que é o de grau 1, o primeiro pedacinho que eu consegui quebrar, será x menos 2. Mas por que x menos 2? Ora, se eu acabei de descobrir que o 2 é uma das raízes, eu preciso escrever aqui um polinômio que se anule, um polinômio de grau 1 que se anule quando x for igual a 2. Por isso eu escrevi x menos 2. Esse polinômio x menos 2 ainda estará multiplicando um grande polinômio aqui, que será um polinômio de grau 2. Então, o próximo passo é descobrir qual é esse polinômio de grau 2
que multiplicado por x menos 2 produz o polinômio original x3 menos 20x2 mais 100x menos 128. E a dica aqui é fazer a divisão. Nós vamos dividir o polinômio de grau 3 pelo polinômio de grau 1 que a gente acaba de encontrar. E o resultado dessa divisão vai dar x ao quadrado menos 18x mais 64. Como você vê, um polinômio de grau 2. Se você ainda não sabe dividir um polinômio por outro, não tem problema. No link abaixo, você vai ver um vídeo em que eu te ensino a dividir um polinômio por outro, usando exatamente esse exemplo que você vê aqui. Portanto, pode seguir aqui no vídeo e depois você assiste ao vídeo em que você vai ver como essa divisão vai ser feita. Agora que nós descobrimos o polinômio de grau 2, dentro dele há dois novos números que fazem com que o nosso polinômio x3 menos 20x2 mais 100x menos 128, que é esse aqui, de fato se anule. Existem mais dois valores que você vai conseguir encontrar facilmente utilizando a fórmula resolutiva. É aquela em que você calcula o delta, você vai fazer menos 18 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 64, e isso vai dar 68. Depois, você vai descobrir que o x corresponde a menos b, que aqui no nosso exemplo será 18, mais ou menos raiz de 68, que vai ser 2 raiz de 17. E isso ainda precisa ser dividido por 2 vezes o a. Como o a é 1, você continua dividindo por 2. E aqui você descobre mais dois resultados, que são, respectivamente, 9 mais raiz de 17 e 9 menos raiz de 17. Note que a gente conseguiu quebrar o polinômio de grau 3 em 3 pedaços de grau 1. O primeiro pedaço você já sabia, era x menos 2. O segundo pedaço será x menos 9 mais raiz de 17. E o terceiro pedaço de grau 1 será x menos 9 menos raiz de 17. Portanto, esses três números, 2, 9 mais raiz de 17 e 9 menos raiz de 17, fazem com que o nosso polinômio se anule, ou seja, valha zero. Agora, eu preciso verificar se esses três números, de fato, correspondem à solução do nosso problema. O 2 me parece natural. Agora, eu preciso avaliar esses dois novos resultados. A princípio, eu percebo que ambos são maiores do que zero, o que é bom sinal. Veja, por quê? Porque a raiz de 17 dá algum resultado menor do que 9. Então, 9 mais raiz de 17 é positivo e 9 menos raiz de 17 também é positivo. O que, de saída, me faz aceitar esses valores como comprimentos, já que eles são positivos. Mas, ao olhar para a minha figura, eu percebo que o máximo que eu posso ir na hora de escolher o valor de x é 10. Ainda assim, se eu escolher o x igual a 10 e recortar quadrados, 4 quadrados de tamanho 10, não vai sobrar folha alguma, portanto não haverá caixa alguma. Isso quer dizer que, na verdade, esse x tem que ser algum valor entre 0 e 10, sem ser exatamente o 0 e sem ser exatamente o 10, porque nesses dois valores especificamente a caixa não existirá. Perceba que o valor 9 mais raiz de 17 é maior do que 10. E isso me faz descartar esse número como uma possível solução do meu problema. Ao passo que 9 menos raiz de 17 é um número que está entre 0 e 10, portanto, eu acabo de descobrir que há uma segunda possibilidade na hora de fabricar a minha caixa para que ela de fato tenha volume interno igual a 512 centímetros cúbicos. Ou seja, para fabricar uma caixa com volume igual a 512 centímetros cúbicos, eu posso remover 4 quadrados de lado 2 ou ainda 4 quadrados de lado 9 menos raiz de 17.